E aí, Tigradinha, bom dia! Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Então, vamos para frente. Então, nós estávamos falando das bactérias, e uma coisa bem interessante são as doenças, né? Então, por mais que a gente fale, por mais que você for lá e contar o número de doenças, as bactérias fazem muito mais bem do que mal, tá? O grupo de bactérias que faz mal é esse que a gente está vendo agora. Mas sem elas, a vida seria impossível no nosso planeta. Né? Fixação do nitrogênio, né, material orgânico sendo reciclado, tudo isso é feito por bactérias. Então, as doenças seria assim, como se fosse uma exceção na grande quantidade de bactérias que existem no planeta. É a meningite. Só deixa eu pegar uma canetinha aqui. No cantinho aqui. Isso. Então, hoje nós vamos falar da meningite, né? Uma doença que tem esse nome porque ataca as meninges. Tá? As meninges são as 3 camadinhas que nós temos entre o nosso cérebro e o osso do crânio. Para proteger o cérebro de atritar com o osso do crânio, existem 3 membranas lá. A pia mater, aracnoide e dura mater. São as 3 camadinhas que tem lá. A meningite é uma infecção das meninges e não é exclusivo da bactéria. Existem vírus que causam meningite, existem outras bactérias que podem infectar o teu organismo e, se chegarem até as meninges, vão fazer as meninges inflamarem e você vai ter a meningite. O que nós vamos ver é a chamada meningite meningocócica. O organismo vai fazer com que as meninges inchem. As meninges, ao inchar, elas ficam mais espessas. Ficando mais espessas, elas vão pressionar os neurônios do cérebro. E qualquer pressão sobre o neurônio vai dificultar a oxigenação e os neurônios morrem. Então, a meningite ela é muito temida por causa disso, porque ela vai atacar o cérebro. E, não digo na grande maioria, mas muitas vezes, mesmo quando você cura a meningite, né, você vai ficar com sequelas disso. Então, a pessoa pode perder a fala, pode diminuir a visão, pode ficar surdo, pode ter paralisia em alguma parte do corpo, porque depende aonde a lesão no cérebro foi mais grave. Então, isso chama-se sequela, né, aquilo que fica depois de você ter curado a doença. Por isso ela é tão temida, né? Então, aqui vocês têm algumas algumas coisas que acontecem no organismo, né, e que podem ser da meningite. Por exemplo, febre elevada e persistente. É o nosso organismo elevando a temperatura do corpo para ver se, né, o sistema imunológico, eu vou dar uma aumentada na temperatura, ver se mata esse bichinho do demo. Né? E ao aumentar a temperatura, você vai ficar com febre elevada. Vômito, porque você vai ter lá, né, o teu cérebro, os neurônios estão morrendo, e um dos sintomas que a gente tem dessa morte de neurônio é confusão. Então, além da confusão mental, a pessoa também vai ter confusão orgânica, né? E isso vai fazer com que ele tenha vômitos. A rigidez na nuca, que vocês estão vendo aqui, que muita gente fala, né, como característica da meningite, a pessoa não consegue encostar, né, o queixo no peito, né? Tá todo mundo fazendo agora para ver se não está com meningite, né? Da onda, né? Mas isso só acontece, tá, quando já num estado mais avançado. Aí, veja, vai atacar o quê? As meninges, que também protegem a nossa coluna vertebral. Por dentro ali, né, os nervos, não a coluna vertebral, mas o sistema nervoso por dentro da coluna vertebral também vai inflamar. E isso enrijece, né? Você fica rígido, né? Dói para forçar a cabeça para baixo. Mas isso num estágio avançado. Se você deixar chegar até aqui, tá, é porque a meningite já está instalada lá. Né? Nos primeiros sintomas, a gente já deve procurar um médico. Né? Dor de cabeça intensa, sem motivo, tá? Delírio, convulsão, veja, pode chegar até ter convulsões, que a pessoa entra em convulsão, justamente por quê? Porque as células do cérebro já não conseguem trocar as informações como deviam. E em alguns casos, nós temos manchas vermelhas na pele, tá? Então você vai ter lá nas pernas, né, as manchinhas vermelhas. Então o tratamento é feito sempre, né, com antibiótico, que é o que nós hoje conhecemos como um remédio que mata a bactéria. Tá? Todas as doenças que nós vimos ali, né, elas são tratadas com antibiótico.
E uma coisa bem triste, né? A gente pensa bem preocupante, digamos assim, né? É a única coisa que nós temos contra a bactéria. Nós temos a fase na história, né? Se vocês pensarem, forem dar uma pensada em história, vocês vão ver que existe uma fase antes do antibiótico e uma fase depois do antibiótico. Antes do antibiótico, as doenças eram fatais em populações, eram dizimadas assim de uma hora para outra, porque não tinha como tratar. Então você pegava lá o cólera, por exemplo. Sem antibiótico, morria muita gente nas cidades. Não tinha o que fazer. A pergunta, né, da cara, como é que ela é transmitida? Ela é transmitida pelo ar. Tá? Por que é no inverno que nós temos os casos, o maior caso de meningite? Porque as pessoas fecham as janelas, deixam a sala de aula, por exemplo, toda fechadinha. Dentro da sala de aula, se você espirrando, você tossindo, você falando, lembra que hoje está muito na moda falar nos perdigotos? Perdigoto, né, por causa do vírus que está por aí, né? Depois nós vamos falar. Tá? Mas, por exemplo, os perdigotos é o que sai. Eu estou falando aqui, eu estou jogando uma porção de perdigotos aí, né, no ar. Esses perdigotos, essas gotinhas de umidade que saem do nosso pulmão, carregam a bactéria. Se você aspira ela, né, ela vai entrar no teu organismo. O interessante é que tem gente que tem uma defesa natural contra a bactéria da meningite. A outra que nós temos é a salmonelose, a famosa salmonelose, né? Salmonelose é aquela doença que você vê na televisão que mandou uma porção de gente para o hospital numa festa de casamento, por exemplo, né? Então, o pessoal foi convidado, encheu de gente lá, e daqui a pouco, no dia seguinte, foi noivo, não foram nem para lua de mel, né? Foram direto passar lua de mel no hospital, tá? É a salmonela, tá? A salmonela é uma enterobactéria. Enterobactéria é bactéria intestinal. Aonde que nós vamos pegar essa doença? Comendo alimentos que estejam contaminadas, né, com a salmonela. Tá? E como é que a gente contamina o alimento com a salmonela? A salmonela ela vem normalmente de carne de frango, ovos, até carne de gado, mas que tem condições ruins, insalubres, né, condições péssimas de conservação. É uma bactéria que vai se alimentar de matéria morta, tá? Ou de fezes, etc. Então, o que acontece? Quando a galinha bota um ovo, vocês sabem por onde o ovo passa para sair, né? Então, ao passar por ali, ele é contaminado com as bactérias que, salmonela, né? Que a galinha tinha. Então, fica na casca do ovo. Tudo bem, ficou na casquinha, não está dentro do ovo, está só na casca, na parte externa. Ela não consegue entrar no ovo. Mas alguns alimentos a gente consome ovo cru. Qual deles é o mais famoso? Isso, a maionese. Quando nós vamos fazer maionese, a gente usa a gema crua do ovo. Então, o que acontece? Na hora que você quebra o ovo e que você vai fazer aquele negocinho lá de separar a clara da gema, você acaba contaminando o ovo com a salmonela que tinha na casca. É por isso que tem muita gente que compra ovo, chega em casa e lava o ovo. E é uma coisa boa. Lava o ovo e depois põe na geladeira. E é na geladeira, gente. Isso é o quê? O ovo é uma célula viva, ainda está viva, né? Ou pelo menos você tem que conservar essa matéria na geladeira. Tem gente que deixa o ovo fora da geladeira. Você acelera o processo, né, de produção de bactérias e de pegar um ovo podre lá, né? Na hora de fritar. Então, por isso que a geladeira tem até um lugarzinho para você pôr o ovo lá, tá? Então, aí você se contamina com a salmonela, essa bactéria, né, cabeluda, que vocês estão vendo aqui, né? Ó, pode ver aqui o desenho dela aqui, ó, né? Ó. Veja como ela tem vários flagelos, né, grudadinhos nela. Aí você contaminou o ovo, aí você faz a maionese. A maionese, gente, é um excelente, aquele creme da maionese que a gente faz, é um meio de cultura ideal para você criar bactéria. É por isso que a gente não come maionese de 2 dias, 3 dias. Né? Porque ele é um excelente meio da bactéria proliferar. Ah, professor, não vou comer mais maionese. Pode comer, mas a maionese é feita em casa, por exemplo, né? Que você tenha segurança que foi bem feita. Ah, mas no restaurante. Aí vai de você confiar no restaurante ou não. O problema é que a pessoa contaminada, ela vai ter a bactéria
na pele. Se ela for no banheiro e ela vai, porque a salmonela vai ocasionar diarreia, dor intestinal, né, a pessoa vai ficar reinando direto. Né? Vocês terem uma ideia da dor da salmonela, ela é muito parecida, isso quem vai poder contar para nós como é que é, são as meninas, né? Quando você está lá para vir a menstruação, né? Que a pessoa diz, nossa, estou sentindo umas pontadas. Então, é muito parecido. Você está parado, daqui a pouco você vai começando a sentir uma dor que vai aumentando, 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 como se estivesse espetando uma agulha, né, no teu intestino, né? E aí essa dor, ela vem alta, 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 você quase não aguenta, daqui a pouco ela passa, né? Daqui a pouco ela vem de novo. Então a pessoa fica, né, ela começa a sentir que está vindo a dor, né, que é o pior, né, porque você tem um aviso que a dor está vindo, e diarreia direto. E se você não fizer o asseio das mãos, da roupa de baixo, na verdade você teria que ter um jeito, né, de esterilizar essa bactéria quando saísse do banheiro, que é quase impossível. A não ser que você, cada vez que vai no banheiro, você vai umas 400 vezes, você tomasse banho, né, completo. Então, às vezes você vai ter que tomar banho mesmo, porque a diarreia é tão intensa que não dá tempo de chegar no banheiro, né? Mas sabe aquela diarreia né, que pinta, né, o vaso, mas a água fica transparentinha ali embaixo, né? Então, é uma diarreia muito grande e uma dor muito grande. E isso faz com que você perca água, você desidrate rapidamente. E desidratando rapidamente, você vai correr risco de vida. Tanto que você, normalmente, a pessoa é hospitalizada. Aí lá te dão soro, te dão antibióticos para combater essa doença. Então é a doença da maionese, a salmonela, tá? Cuidado que existe uma outra salmonela, que daqui a pouco eu até vou lembrar vocês, nós já vimos, mas vou falar de novo, que é a salmonela typhus. Não é essa, é outra. Ela vai ocasionar uma outra doença, inclusive mais grave do que essa. Mas essa é a doença da carne, do ovo da galinha, né, como eu fiz um desenho aqui para lembrar vocês. Outra doença que nós temos é o tétano. Né? O tétano, vocês sabem, ela é produzida por uma bactéria anaeróbica chamada Clostridium tetani. Né? O próprio nome já diz, ó, Clostridium tetani. Tá? O Clostridium tetani causa o tétano. Tá? O que é? Quando você se machuca, quando você se corta e você anda na terra, por exemplo, cortou o pé, estava descalço, vem andando com o pé pisando na terra, por exemplo, tá? Ou tem um machucadinho lá na tua pele, existem na terra, não é só no prego enferrujado, tá? Na terra, as bactérias estão encapsuladas, então elas estão em forma resistente de uma cápsulazinha na terra. Quando elas penetram no teu machucado, quando elas se der o azar de uma bactéria penetrar, ela vai encontrar um local, um tecido, a nossa pele, que é um tecido morto que não tem oxigenação muito grande. A epiderme, né, ela tem baixa oxigenação. E ali essa bactéria começa a proliferar. E à medida que ela vai proliferando, ela vai ocasionando toxinas, né, no teu organismo e que vão fazendo com que haja contração involuntária da musculatura. É uma doença muito triste nos estágios finais, em que a pessoa se contorce, né, a musculatura ela enrijece de uma forma tal que o indivíduo fica na forma de um arco, né, deitado. Depois eu mostro aqui para vocês as fotografiazinhas desse tétano, tá? Então existe o tétano acidental, que é aquele que você pega, né, com o prego enferrujado, né, pisando na terra, cuidado, não é só o prego enferrujado. Mas é lógico que o prego enferrujado transmite a doença, não ele, né, mas porque a bactéria está embaixo da ferrugem. Tá? Então ela está escondidinha ali porque ela não sobrevive na presença de oxigênio. Então ela está encapsuladinha, né? E quando você pisa num prego, você leva, né, a bactéria lá para dentro do teu corpo, o que é pior, né, do que um cortezinho só. Mas também deve se cuidar. Professor, mas ainda tem gente que morre, né, de tétano? Tem, gente. Pior que tem. Né? E não é um ou dois casos. São várias pessoas morrendo de tétano porque a pessoa não acredita ou não tem conhecimento dessa doença. Para ela é um machucadinho que inflamou, que infeccionou. E muitas vezes não é. Uma coisa que eu sempre digo para vocês, gente, se vocês se machucarem, tá? E começou a formar íngua, você começa a ver um machucadinho, e você começa a ver que começa a formar um risco vermelho, ou em volta do machucado, aquele vermelho vai aumentando, e não precisa ser um vermelho quente, não é o vermelho da inflamação, tá? Às vezes você encosta numa inflamação, você sente que está quente,
Tá? É o teu organismo te protegendo. Mas aquele risco vermelho, ele não é quente, a gente chama de íngua. Né? Por quê? Porque ele vai chegar até os gânglios linfáticos. E quando ele chega nos gânglios linfáticos, os gânglios inflamam. E ao inflamarem, você tem dificuldade em dobrar o braço. Tá? Então, nesse caso, gente, se começou a formar esse risco vermelho, por favor, vá no médico. Tá? Ele vai olhar lá e vai te dar antibióticos, porque o teu organismo está perdendo a batalha contra o invasor. O risco vermelho é as bactérias proliferando e andando no teu organismo. Então elas vão chegar até um gânglio linfático, e nesse gânglio elas vão se espalhar pelo organismo inteiro. Tá? Então isso é muito perigoso. E nós temos o tétano neonatal. O tétano neonatal ele era bastante comum quando as mulheres tinham criança em casa. Tá? As parteiras vinham até a casa, e parteiras não eram enfermeiras. Hoje nós temos enfermeiras parteiras. É outra coisa. Elas fizeram curso, elas têm conhecimento do que fazer. Mas antigamente existiam aquelas senhoras chamadas de parteira. Tá? Eu, para vocês terem uma ideia, a minha avó, já falecida, ela era parteira, uma pessoa que não era enfermeira, mas era parteira. Tá? Na época dela, nas cidades do interior, onde não tinha médico, quando você ficava grávida, né, você avisava uma parteira que você estava grávida, e aí a parteira, dependendo do estágio de gravidez, ela ia para a tua casa, para te atender, ou no momento do parto. Ela fazia o parto. Mas aí corre-se um risco. Tá? O que acontece? Quando uma criança nasce, você tem que cortar o cordãozinho umbilical. Para cortar um cordão umbilical, você usa uma tesoura. Tesoura é metal. Né? O metal pode estar infectado com o Clostridium tetani. Então as parteiras cortavam o cordão umbilical com uma tesoura que não foi bem esterilizada, né? Pelo menos a minha avó sabia fazer isso bem, né? Porque não estou aqui, né? E o que acontece? Ao cortar o cordão umbilical, as bactérias entram no cordão umbilical da criança e vão para o corpo dela. O da mãe, como vai ficar preso na placenta, porque a mãe, depois de ter a criança, espelha a placenta, né? Não iria para a mãe, mas vai para o nenê. E no nenê, ele vai ocasionar uma série de ocorrências, como num ser adulto, só que a criança é muito mais sensível. Então, muitas crianças morriam de tétano naquela época. Mas ele ainda acontece. Em casos de emergência, por exemplo, um parto de emergência, né, corre-se o risco disso. Então, quando chega no hospital, a primeira coisa que o médico faz é dar lá, né, uma vacina, porque existe vacina contra o tétano, né? E você já dá antibióticos, etc., necessário para acabar com isso. Mas isso no hospital. Em estágios mais avançados, junto com o antibiótico, tem que dar relaxante, muscular, etc. Porque senão acontece isso que vocês vão ver agora, tá? Então as pessoas, elas têm contrações musculares tão intensas que elas ficam assim no hospital, ó, né? Completamente torcidas. Isso aqui é uma fotografia, né, bem antiga, né? Mas vocês podem ver o estado que essa pessoa ficou. E aqui uma fotografia mais nova, mas mesmo assim, ó, quando chega nos estágios finais, olha a posição do indivíduo. A musculatura fica tão contraída, né, que o indivíduo não consegue relaxar. Tá? E o que vai acontecer? Quando chega no diafragma, o diafragma não funciona mais, ele se contrai e não se distende mais. E a pessoa morre, então, por falta de ar, uma doença bem temida. Uma das coisas que se faz, nesse caso da doença, é usar água oxigenada. A água oxigenada, né, ela é H2O2. H2O2 é uma água que tem bastante oxigênio. Quando você se machuca, você se corta, você se arranha, etc., inclusive com animais, né, usa água oxigenada. Passa água oxigenada lá. Aquela borbulhinha que a água oxigenada faz, ela está liberando o oxigênio. Não é que tenha o bichinho lá, tá? Tem gente que toma banho daquilo, né? Fica lá passando, até que não faça mais espuma. Né? Na verdade, não é o bichinho, tá? Ela está liberando o oxigênio. Então, quando você tem um machucadinho, se arranhou, etc., e usou água oxigenada, a água oxigenada, o oxigênio que está sendo liberado, vai matar a bactéria. Tá? Mas isso acontece quando ela está na superfície. Se você pisar num prego, como aqui, né, na fotografiazinha aqui, tá? O preguinho aqui, o que vai acontecer? Ele vai levar a bactéria lá para dentro do teu corpo. A água oxigenada não chega lá. Tá? Ah, mas se eu tomar água oxigenada, aí você morre por causa da água oxigenada. A água oxigenada é tóxica, não tome. É uso externo. Tá? Então não vai fazer isso, tá?
Então, o que acontece? Ele não alcança a bactéria lá no fundo. Aí complica a tua vida. Tá? Mas se for um arranhão, se for superficial, use. É baratinho. E ó, a água oxigenada que tem que se usar é a de 10 volumes, 10 partes de água oxigenada para 90 de água comum. Tá? Não é de 20, não é de 30, não é de 40. Essa aí machuca a pele. Você passar de 20 a de... Por isso que arde o couro cabeludo quando a mulher usa lá, né, para pintar cabelo, etc. Né? Ela é muito forte. Tanto que a água oxigenada é usada para limpar o osso, gente. Tá? Então, cáustica que ela é. Então, é de 10 volumes. Essa é para machucado. Ah, mas não tinha, só tinha 20. Posso passar? Pode. Se perguntarem, eu não disse isso, mas numa emergência você até pode passar. Mas logo depois enxugue, né? Fez aquela espuminha, enxugue, para não deixar ela machucar o cortezinho lá. Tá? Certo? Cuidado, que a água oxigenada ela tem que ficar longe da luz. Se ela ficar exposta à luz, se você puser água oxigenada de 10 volumes dentro de um vidro transparente, ela reage com a luz liberando oxigênio. Tá? O que vai acontecer? Você vai estar pingando água comum no teu machucado ao invés de água oxigenada. Dá para fazer um testezinho, pinga em cima de um jornal. Se a água oxigenada estiver ativa, vai ficar umas manchas amarelas no jornal. Tá? Isso ela vai reagir com a celulose lá. Se for água comum, vai evaporar e vai desaparecer a marquinha lá no jornal. Tranquilo? Beleza essa doença? Qualquer dúvida, né? Vão perguntando lá. Outra que nós temos e muito, muito temida é o tifo. Ela é rara hoje em dia, graças a Deus, né? O tifo, ele é ocasionado por 3 bactérias. As duas mais importantes são a Rickettsia provazek e a Rickettsia tipi. Essas duas aqui, ó. Tá? Essas duas são as mais importantes. Essa aqui, ela aparece lá no Japão, China, etc. Então, para nós não é tão importante. Essa aqui, a Rickettsia provazek, sem dúvida nenhuma, é a mais encontrada aqui na América do Sul. Ela é ocasionada pelo piolho. Então veja que piolho não é aquele negócio, nas creches lá as crianças são piolentas, deixa para lá. Não, não é, deixa para lá. O piolho, ele transmite o tifo, tá? O chamado tifo endêmico. É um tifo que vai fazer com que o teu organismo vá sofrer muito, tá? E possa, inclusive, morrer por causa disso. E é altamente contagiante. Por quê? Porque através do piolho. E normalmente vocês já viram infestação de piolho que passa rapidamente de uma pessoa para outra. Então, se uma criança tiver com tifo, né, o piolho dela, e tiver piolho, lógico, ele vai passar, tá? Existe o tifo e que é a Rickettsia provazek. Cuidado aqui também, esqueci de falar para vocês. Lembram da Rickettsia? Rickettsia, o que é? Rickettsia é uma bactéria muito, muito, muito pequenininha. Ela é muito parecida com vírus, inclusive, porque ela é um parasita intracelular obrigatório. Ela só consegue sobreviver parasitando outras células. Diferente do vírus, ela tem membrana plasmática, né? Ela é uma célula. Tá? O vírus não. Mas ela é muito parecida. Tá? Então é uma Rickettsia. Sempre que eu falar em Rickettsia para vocês, lembrem que é uma célula muito, muito simples, né, de bactéria. Ok? Tratamento, de novo, antibiótico. Tá? O tipo de antibiótico aqui só para ilustrar para vocês. Né? O que ela tem de característico? O que nós notamos de característico nela? Manchas na pele. Tá? Vou mostrar uma fotografiazinha aqui para vocês dessas manchas ou esses rash que acontece na pele, né? Manchinhas cutâneas que aparecem lá. Observem aqui. Tá? São manchas. Muitas vezes confundida com fungos, né? Porque elas têm esse aspecto arredondado. Né? Mas elas têm essas petequias também pequenininhas. Nos campos de concentração, né, da Segunda Guerra Mundial, era muito comum as pessoas morrerem, né, por causa dessa doença. Então isso era transmitido, piolho, pulga, né? A insalubridade dos campos de concentração faziam com que uma grande quantidade de pessoas lá morressem disso. E essa fotografia aqui, alguém sabe quem que é essa menina que está aqui? Essa menina que está aqui é a Anne Frank. Então muitos de vocês já leram o Diário de Anne Frank. Então, vamos para frente. Cuidado, como é que é o nome dessa doença que eu acabei de falar para vocês?
tifo. Existe uma outra doença, que até nós já tínhamos comentado, vou falar de novo para vocês aqui, que é a febre tifoide. Né? Febre tifoide, ela recebeu esse nome porque as características da doença, né, são semelhantes ao tifo, mas é ocasionada por uma outra bactéria. A febre tifoide é ocasionada pela Salmonella typhi. Essa sim, essa também conhecida como Salmonella entérica serotipo typhi, tá? Que é a espécie dela aqui, né? Ela vai atacar o intestino, ocasionando diarreia, dor abdominal, mas ela também vai para o sangue. E normalmente no sangue, o que vocês têm lá? Né? Vocês têm a doença se espalhando, a chamada septicemia. Septicemia é infecção generalizada, o que vai ocasionar ou que vai levar o indivíduo à morte, ou a sequelas, né, brabas, né, se você não curar essa doença. Então, como características, como sintomas, você tem diarreia, vômito, febre alta, muito parecida, né, com o tifo, mas você tem o sangue envenenado lá. Tá? Então, como é que eu pego esse tipo, né, essa febre tifoide? Então, a febre tifoide dá normalmente em locais insalubres. Também você pode pegar ela de alimentos contaminados, com fezes de pessoas infectadas. Então a pessoa vai no banheiro, não lavou a mão, vai fazer alimento, né, ou vai tratar com alimento, ela pode passar a febre tifoide e por isso ela é altamente contagiante para outras pessoas. Então a principal forma, né, de contágio é a ingestão de alimentos ou até água contaminadas com fezes de pessoas infectadas. Então, não lavou a mão, mau asseio, cuidado onde a gente vai comer é muito importante, né? Saber aonde você está comendo, você consegue ver o restaurante funcionando, isso é uma coisa que vai de cada um, tem que ter lá, né, essa consciência do que vai acontecer. Eu pus aqui para vocês só uma curiosidade histórica aqui embaixo, né? A princesa Leopoldina, filha de Dom Pedro II, morreu, né, de febre tifoide. Que vocês têm um desenho da bactéria, né, e algumas petequias que aparecem no corpo do indivíduo, algumas manchinhas, né, mas bem suaves que aparecem na febre tifoide. Então, cuidar. O médico vai investigar, então ele só vai saber com certeza se né, fazendo lá um exame para ver, uma cultura, para ver se é a Salmonella typhus. Tranquilo? Beleza? Mais uma DST, nós já tínhamos falado de DSTs para vocês, né? Então, mais uma delas, a clamidiose, a clamídia, ou simplesmente clamídia. Tem uns que chamam de clamídia, outros de clamidiose, né? É produzida pela Chlamydia trachomatis, né? Uma bactéria que vai atacar os órgãos sexuais, ou vai ser transmitida através do contato sexual. E esse contato sexual vai fazer com que essa bactéria, então, penetre no corpo da mulher e do homem. No caso da mulher, os sintomas vão corrimento, então um corrimento muito comum, né? Você vai ver lá uma substância branca meio transparente, um branquinho bem clarinho, corrimento vaginal e ardor no urinar. No homem, normalmente, ele não tem um sintoma assim muito característico. Ele vai arder na hora de fazer xixi, tá? E, em alguns casos, ele pode ocasionar, depois que ele já penetrou no órgão, né, um entumecimento dos testículos. Pode ser um, pode ser os dois. Então, o testículo vai inchar, tá? Vai ficar inchado quanto a isso. Mas isso não é o pior, né? O pior é que essa doença, ela pode ocasionar esterilidade. Então, ela pode fazer lá o estrangulamento das trompas, fazendo com que o óvulo não passe, e a mulher pode ter uma gravidez tubária. E no homem, ele pode fazer com que haja realmente a parada da fabricação de espermatozoide. E em casos extremos, ela pode passar para órgãos internos, como os rins, como o fígado, e aí o negócio complica. Aí você pode correr até risco de vida. Então, é uma doença sexualmente transmissível. Tá? Não adianta a mulher fazer tratamento se o homem, o seu parceiro, não faz também. Então, uma delas faz tratamento, mas o parceiro não faz. Ela vai se retroinfectar novamente. Então, no caso, se for constatado clamídia, tá, tanto o marido quanto a mulher tem que fazer o tratamento, né,
contra essa doença. Professor, quais são os sintomas dessa doença? Então vocês vão ver lá, ó, isso aqui é as costas do indivíduo, né? Então é cheia de brotoejas, ó, os braços aqui, os cotovelos, né, dessa pessoa. Então ele vai ocasionar o quê? Verrugas, né, nos órgãos sexuais, o homem tanto da mulher, né? Não é a única doença que causa isso, e uma infecção generalizada. Veja que aqui, ó, esse cara aqui já está com uma infecção, né, bastante espalhada pelo organismo, tanto que está aqui, ó, uma porção de manchinhas aqui. Aqui está mostrando para vocês, é o mesmo desenho anterior, né, que pode atacar lá, né, os testículos, pode atacar as vias urinárias e aí subir, né, para órgãos mais internos, mais delicados. Tranquilão? Outra que nós temos, essa é muito conhecida, né? A peste bubônica, também conhecida como peste negra, uma das doenças que mais matou na história dos seres humanos. Quem produz uma bactéria chamada Yersinia pestis, essa bactéria é muito temida, né, porque ela ocasiona uma doença que, como o próprio nome diz, vai encher teu corpo de feridas. E essas feridas são feridas grandes. Imagine assim o tamanho de de um limão. São brotoejas do tamanho de limões, podem chegar a esse tamanho. E depois de um certo tempo, essas brotoejas elas se transformam em feridas purulentas. Então começa a sair pus de dentro delas. E elas se espalham pelo corpo inteiro. E elas têm um cheiro insuportável. Um cheiro muito forte de carne podre, de substâncias já entrando em decomposição. Né? Então, ela é uma doença que se transmite rapidamente, né, pelo contato com as chagas, com contato com as chagas que eu digo são as feridas, né, com os utensílios que aquela pessoa utilizou. Na época da peste bubônica, inclusive, achava-se que ela era transmitida pelo ar. Né? Na verdade é pelas gotículas, né? Transmitida por gotículas da pessoa tossindo, e a pessoa tosse sangue, porque internamente ela também está cheia dessas feridas. Então foi uma doença, ou é uma doença, né, muito temida. E como é que eu pego essa doença? Pela mordedura de pulgas. Lógico, essas pulgas têm que estar contaminadas, elas têm que ter mordido uma outra pessoa que tem a doença também. Então, mordida de pulga ou fluidos que saem das feridas, etc. Então, uma doença muito, muito temida. Então, após a picada, veja, a incubação é de 1 a 7 dias. Incubação é o período, né, que ela fica no teu organismo até os primeiros sintomas aparecerem. Isso é chamado de incubação. A gente falar em vírus, a gente vai falar muito da incubação, né? Então, ó, de 1 a 7 dias. Aí começam a aparecer o quê? As lesões cutâneas. A pessoa já não consegue mais se movimentar. E começa a formação dos bubões. Por isso, peste bubônica, não tem nada a ver com boi. Tá? Bubônica é por causa dos bubões. E o que é o bubão? O bubão é aquela ferida que eu falei para vocês, que começa a acontecer. E por que peste negra? Porque em muitos casos as extremidades começam a ficar escuras, como se o tecido estivesse morrendo. Eu já mostro para vocês, né? Então ela vai ficando preta, por isso chamado peste negra. E essa doença, gente, ela se espalhou de uma forma que ela matou mais gente na Europa, né, do que a Primeira e Segunda Guerra Mundial juntas. Veja o que acontece no corpo do indivíduo com essa doença. Esses aqui são os bubões, ó, que eu falei para vocês. Olha como eles são grandes. Então, ó, começou a formar-se uma ferida lá. Né? Depois, veja o escurecimento das extremidades das pessoas aqui. Aqui esses bubões até são pequenininhos, mas já são purulentos. Né? Então, você pega ele pelo ar, ele entra pelo nariz, vai se espalhando lá por dentro, ou pelo contato, né, e começa a fazer os gânglios linfáticos aumentarem de tamanho, né, e é o início, né, digamos assim, da doença propriamente dita. Isso aqui é uma foto característica, né, dos médicos da época, né? Esses médicos da época usavam essas máscaras na forma de pássaro, né? Na época, achava-se que a doença ela era impedida, porque o cheiro de podridão era muito grande. Né? Você impediria a doença usando máscaras que aqui na ponta você enchia de ervas aromáticas. Então, os médicos usavam essa máscara porque aqui estava cheio de ervas que davam um cheiro, né, especial. Tá? Então, eles conseguiam manipular os indivíduos usando essas máscaras. Mas veja que não estão de luvas, estão vendo aqui?
Então, pegavam a infecção do mesmo jeito. Isso aqui poderia até dificultar a entrada de perdigotos, etc., né? Mas não fazia o que tinha que fazer. Então, as pessoas pegavam a infecção, né, com essas doenças e acabavam... o médico também, né, acabava morrendo dessa doença. Aqui estão vendo, né, as marcas pretas do tecido já morrendo aqui, né, por causa dessa bactéria. Outra doençazinha, né? A última doença que nós vamos falar de bactéria, daí acabou. Nós já falamos nela, inclusive. Estou falando de novo, justamente porque aqui, ó, é a Rickettsia rickettsii que eu tinha falado para vocês. Uma outra Rickettsia, ó. Essa Rickettsia rickettsii é aquela que forma a febre maculosa, que foi uma doença que nós já tínhamos falado com vocês lá no início, né? Eu só vou complementar ela aqui, né? É também chamado de tifo exantemático ou febre do carrapato. Então, ó, uma doença produzida por uma bactéria chamada Rickettsia rickettsii, tá certo? Quem transmite? O carrapato. No nosso caso, o carrapato amarelo ou o carrapato estrela, são dois carrapatos diferentes. Então, só para ilustrar, para a gente terminar essa aula, porque nós já falamos dessa doença para vocês lá no início, tá? Eu queria só mostrar para vocês o carrapato. Ó. Então, ó, marcas, uma das características de você estar infectado são manchinhas na mão, na sola dos pés e na palma da mão, né? Ficam cheios de manchinhas. Esse é o carrapato estrela, ó. Tá? E aqui como ele fica na pele, ó, isso aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Ele fica assim, ó. Ele fica se alimentando do teu sangue, tá? Na hora de você tirar ele, você tem que tirar com muito cuidado, porque se você pegar pelo abdômen e puxar, você deixa a cabecinha dele, que é bem pequenininha, ó, para dentro. E a cabecinha vai ser uma entrada de outras bactérias para dentro da pele. Então, na hora de tirar, você tem que tirar com todo cuidado, uma pinça de ponta fina seria o ideal, né? Para você poder tirar ele com a cabecinha. Verificar se você arrebentou, tirou ele sem arrebentar a cabecinha. Aí você fechou, né? Você pode passar ali qualquer iodo ou qualquer bactericida local, né, que vai ser o suficiente, tá? E é lógico, não adianta tirar ele se você já foi contaminado. Então vai ficar de olho lá, se começar a ter, né, os sintomas da doença, começar a ficar com febre, começar a ficar com dor de cabeça, muscular, né? Essas dores, normalmente que isso aparece, vai no médico, tá? Veja que você tem que dizer para o médico, tem que lembrar, ó, eu estava lá no mato e tirei uns carrapatos que estavam na minha perna. Aí o médico, e aí, senão, ele vai te tratar por uma outra doença, e aí é tarde muitas vezes. Tranquilo, gentarada? Perguntas? Se vocês não têm perguntas, né, só dá um tchauzinho e até...